Salve, salve, ouvintes, internautas, telespectadores e aqui os nossos internautas da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras um tema para discussão, para você levar também para a comunidade, para os seus familiares, enfim, para que nós também contribuamos com a sua discussão aí na sua comunidade, tá certo? E também, lembrando que nós estamos também de segunda a sexta-feira na Rádio Trianon, das 18 às 19, com o Radar Paulista, né? Também com as notícias do dia, entrevistas, dicas aí de cultura, esporte, enfim, dos mais variados assuntos. Então, de segunda a sexta, o Radar Paulista você acompanha na Rádio Trianon, também pelas redes sociais, aplicativos, enfim, mais variadas formas. E aqui na BCC Television, às segundas-feiras, por volta de 2h15 da tarde, nós entramos aqui com o Radar Paulista na TV. Tá certo? Lembrando que nós temos também os nossos patrocinadores, né? Nós temos também os nossos apoiadores. Antes de eu, inclusive, falar aqui da nossa programação, da nossa pauta aqui desta segunda-feira, né? Lembrando que nós temos o Reserva Cultural, que é um espaço gastronômico e também um espaço de salas de cinema muito bacana em São Paulo, onde você também pode acompanhar toda a programação de filmes, também todo um complexo gastronômico, onde você pode fazer lá um jantar, um almoço, né, com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, um jantar de negócios, um almoço de negócios, né? E você acompanha toda a programação de filmes do Reserva Cultural, tá aí o site www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde e amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/, Mais Espaço Lazer. E também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. No Ateliê Comunicação, você também acompanha e pede mais informações no facebook.com, tá aí na tela, né? facebook.com/, Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television, né? A nossa equipe aqui super profissional, pronta para lhe atender aí na divulgação do seu vídeo, da sua reportagem. Você vai criar o seu programa também aqui conosco na BCC Television, vai conversar com a Luciana, com o Verão, com a Betânia, com o Bernardo, enfim, sempre aposta aqui para lhe atender na sua necessidade de comunicação, seja institucional, seja comercial. Tá certo? Bom, dados os recados, vamos então tratar do tema desta segunda-feira. A tecnologia acima do bem e do mal, a tragédia do homem contemporâneo. Vamos falar de tecnologia, vamos falar também de filosofia e justamente de alguns temas que têm tudo a ver com o que nós temos passado, principalmente, né, nos últimos anos. Por exemplo, tragédia de Fukushima, o recente caso de Brumadinho aqui no Brasil, o livro que foi escrito pelo autor José Rubens Salles Toledo, aqui comigo, mestre em filosofia e professor de tecnologia do Instituto de Tecnologia, Administração e Filosofia, o ITAF, tá certo? Então, já agradeço a presença, dou também o muito boa tarde, muito boa noite também, porque a gente entra pela Rádio Trianon também à noite, né? Pelo radiotrianon.com.br e pelo 740. Tá aqui conosco, então, o José Rubens. Muito boa tarde, boa noite, obrigado pela presença, José Rubens. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você hoje. Tá certo, José Rubens. Vamos falar então da importância da tecnologia acima do bem e do mal, que é o nome do seu livro, né? A tecnologia acima do bem e do mal. Como é que surgiu o livro? Bom, ele é um trabalho de 10 anos que se transcorreu no meu curso de filosofia e depois do mestrado. Então, ele é fruto de uma pesquisa desse tempo, do TCC, trabalho de conclusão do curso, e depois a tese de mestrado, onde eu trabalho com dois filósofos, Heidegger e Nietzsche. Ele é obra desse movimento. Certo. Isso, você fez um estudo a respeito desses dois filósofos. Como é que você chega até esse... É um ensaio? É uma pesquisa? Então, o livro, ele é o que exatamente assim, nesse aspecto? Ele parte de um trabalho que Heidegger faz. O título é Questão da Técnica. Heidegger, um filósofo alemão, ele foi o primeiro a trabalhar esse tema sobre a questão da técnica, né? Então, assim, o ponto original disto foi esse, o de Heidegger. O segundo foi que, certa vez, eu lendo Siderius Nuncius, de Galileu,
quando ele, em 3 meses, ele escreve toda a contemplação dele do espaço com seu telescópio, que ele desenvolveu. Eu lendo aquela obra, aí eu uni as duas questões, eu falei, eu vou estudar a respeito disso. Mas eu parto de uma investigação sobre a essência da tecnologia. Eu me distancio, como eu falo reiteradamente, da instrumentalidade, da usabilidade da tecnologia. O que nos interessa nesse trabalho é saber justamente aonde ela repousa a tecnologia. Então, é aí que nós começamos o nosso trabalho. Agora, e já dentro desse seu trabalho, qual que é o papel da tecnologia e da computação na atualidade? Então, você me permite dar um briefing sobre a tecnologia? Porque se eu entrar já na computação, a gente vai distanciar um pouquinho do verdadeiro trabalho desse livro, que é a pesquisa, como eu falei, da essência. Tá. A tecnologia, a palavrinha tecnologia, ela foi a primeira vez utilizada em 1777, por Johann Beckmann, na Alemanha, em meio à profusão das escolas técnicas. A palavra tecnologia, ela não tem correspondência nem no latim e nem no grego. Entretanto, a palavra tecnologia, ela utiliza 2 termos muito caros para os gregos. Tekné, técnica, e logos. O tekné significa o modo de saber fazer. A técnica, para o grego, ele tem muito mais a ver com o saber do que propriamente com o fazer. E este modo de saber fazer ditava como o grego se colocava em meio ao que ele chamava na época physis, ao que nós conhecemos hoje como natureza. Então era um descortinar da natureza, uma coisa que ele desencobria com respeito, guardava os devidos limites de como se chegar a essas descobertas. O logos é o discurso dessa physis, disso tudo que o cerca. Como eu te falei, Galileu, ao apontar o telescópio dele para o céu, ele inaugura a Idade Moderna. Então, o Galileu, junto com um artefato, ele simplesmente comprova todas aquelas teorias que tinham sido discutidas por Nicolau Copérnico. Né? Ele comprova, né, toda uma teoria. E ele escreve, então, esse livrinho em 3 meses e aí monta-se toda uma revolução. E esse método científico que ele inaugura, que depois Descartes também vai trabalhar no método científico, começa, então, a levar o homem para um outro modo de saber fazer. Um modo de saber fazer onde impera o cálculo. Né? E aí eu chamo um modo de saber fazer logístico. Aonde não mais tem esse respeito pela natureza. O que se impera agora não é a arte, o que se impera agora é o desafio. Quando nós tínhamos o grego, nós tínhamos a poiesis, quer dizer, se tinha muito premente a arte, né? A forma como o grego se colocava, como eu falei, diante da natureza. Uma preocupação mais com a natureza. Ele desvelava, o ser humano, né? A gente pode até colocar como sinônimo disso que eu estou te falando, uma palavrinha também muito cara para o grego, que é a aletheia. O letis da aletheia significa aquilo que está encoberto. Então, a natureza, ao brotar, ela se mostrava, né? E aí nós temos a aletheia, que é a privação do coberto. Fazer uma descoberta, um desencobrimento da physis, da natureza, entende? E aí, com esse método científico, com essa forma como se inaugura no início da Idade Moderna, não temos mais, então, esse criar, nós temos sim o desafiar. Então, esse modo de saber fazer logístico, que é o que eu utilizo no lugar da palavrinha tecnologia, porque quando a gente fala tecnologia, em qualquer lugar, você vai se arremeter para o artefato. Mas ela está repousando justamente nesse modo de saber fazer logístico, que é o quê? Para Heidegger, né? É uma grande armação, é aquilo que conforma, aquilo que normatiza, né? Aquilo que ordena. Né? E essa armação, agora já entrando realmente na tua questão, o homem já não olha mais como o grego, ele olha como tudo faz parte de uma armação, onde também nessa armação nós temos o capturar a força da natureza,
nós a transformamos, nós a intensificamos, nós a armazenamos e nós a distribuímos. Então, esse modo de saber fazer leva a esta situação. E esta é a essência. Essa armação é este pensar que gera todos esses artefatos. Entendi. Gera todo esse mundo tecnológico que você está apresentando aí. E aí você me traz uma ideia de necessidade, né, também, né, porque precisa, vamos dizer, as tecnologias elas vão meio que, à medida que nasce uma, você precisa de uma outra para complementar a necessidade dessa segunda e dessa terceira e dessa quarta, como a gente, por exemplo, o fogão a gás, você precisa do fogão, depois você precisa do botijão de gás, você precisa da empresa que faz o botijão, você precisa disso, você precisa daquilo. Agora, minha pergunta é a seguinte, a humanidade precisaria mesmo dessa evolução tecnológica ou, dentro do seu estudo, essa tecnologia, na medida em que ela avança, a sociedade não, vamos dizer, sentiria falta dessa tecnologia? Vou usar o teu exemplo, né? Você encadeou muito bem aí uma situação, fogão, gás, essa disponibilidade. Parabéns pela sua colocação, porque ela vem realmente ao encontro do que eu coloquei, né? Tudo é um fundo disponível. Então, aprimorando o que você colocou agora, quando o homem olha um rio, ele vê uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica, ela está disponível para gerar, ela armazena, transforma, intensifica e depois, captura, transforma, intensifica, armazena e distribui. Sim. Né? E essa distribuição é exatamente o que você colocou. A energia está disponível para o interruptor está disponível para um aparelho, esse aparelho é um aparelho de hemodiálise que está para um paciente. Sim. Né? É claro que qualquer um que vá contra essa situação, eu poderia, se eu falar contra isso, eu estou falando também contra uma simples obturação de dente, tá certo? Que envolve tudo isso. Eu estou falando contra um aparelho de tomografia, que salva vidas, ou mesmo o aparelho de hemodiálise, que começa lá na hidrelétrica. O que eu discuto no meu livro é essa forma imperante, logística de fazer, que não respeita a natureza. Porque eu poderia pegar esta mesma situação da hidrelétrica e colocar em Brumadinho, que foi como você abriu o programa. Eu não olho a montanha, eu olho ela como um fundo disponível de reserva mineral. Eu desmancho essa montanha. Eu capturo, transformo, intensifico, armazeno e distribuo. E no caso de Brumadinho é pior ainda, porque tem um rejeito que eu não respeito, eu não tenho cuidado, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, e ele está lá armazenado. Quando ele se rompe, o que acontece? Ele mata um rio doce. No caso de Vila Mariana, no caso de Brumadinho, ele ceifa vidas. Sim. O outro caso que você colocou na abertura do programa foi Fukushima. Fukushima, o desastre de Fukushima, ele se originou num terremoto e num tsunami. Reiteradamente também eu digo, o terremoto gerou destruição, mas a destruição, a natureza se recompõe do terremoto e do tsunami. Agora, a usina hidrelétrica, não, ela causa um mal maior. Ela desertifica, ela aniquila. E ninguém hoje tem condições de prever quando aquela área de Fukushima ou Chernobyl vai se recompor novamente. Seguindo esses passos, para onde que você acha que nós vamos? Aliás, essa é uma boa pergunta. Aproveitando que você está me dando esse gancho, para onde é que nós vamos? A desertificação, ao aniquilamento, a degenerência. Isso você, dentro de todas essas tragédias que você está colocando, são tragédias, né? Podemos dizer que é uma tragédia. Daí né? que veio o título. Né? Tragédia do homem contemporâneo. Agora, a tecnologia, ela pode tomar conta da humanidade, vamos dizer assim, na medida em que a tecnologia ela vai avançando a passos em que a inteligência artificial já faz trabalhos de um ser humano, de vários, né? Tô falando de um como um exemplo, né? Mas assim,
A tecnologia hoje ela já toma conta de um grande número de cargos aí, de ocupações, né, no mercado de trabalho. A tendência é a tecnologia tomar conta desse espaço do ser humano? Muito boa pergunta, porque você toca exatamente no principal motivo de eu ter escrito o livro. Nós temos que meditar exatamente em cima das suas palavras. Algo tem que ser feito. Ela não pode ter essa prerrogativa de nos dominarmos. Quem tem que ter a prerrogativa é o homem. O homem que tem que estar acima deste homem tecnológico, deste homem que tem o modo de fazer logístico, onde impera unicamente e exclusivamente o logístico. Suprime dele toda a intuição, toda a imaginação. Ele passa a ser um homem condicionado. Aí aproveitando isso daí, nós vamos falar, por exemplo, do celular, né? Por exemplo, eu estou aqui com o celular, ó. Estou aqui, tenho aqui algumas perguntas, inclusive para quem não sabe, aí, eu estou aqui acompanhando a entrevista, né? O pessoal sabe que a gente vai lendo aqui algumas coisas, é claro que não está ipsis literis, vamos dizer, mas a gente vai batendo esse papo a partir aqui de um roteiro. Aí eu te pergunto o seguinte, José Rubens, essa convivência do homem com os aparelhos, né? Quer dizer, eu, por exemplo, não consigo sair de casa sem meu celular, não consigo me desligar, não consigo me desconectar, e eu acredito que, assim como eu, existe um universo enorme de pessoas hoje que estão nessa condição. O ser humano está atrelado hoje a esses aparelhos, ele não convive mais. As pessoas que não têm esses aparelhos, por outro lado, estão numa defasagem profissional, estão numa defasagem pessoal. Como é que você vê dentro dessa questão da tecnologia acima do bem e do mal? Então, esse é o cunho da decadência, tá certo? Na hora que você vai almoçar com um amigo, cada um coloca ao lado do prato o garfo, a faca e o celular. Estão almoçando. Se aquilo tocar ou mandar uma mensagem, que pode acontecer a qualquer segundo, você vai sair daquele almoço para se relacionar com aquele que está te provocando pelo celular. Pior que isso, você deixa de ter o tempo para aquela conversa com o teu amigo no almoço. Então, você veja que no teu próprio discurso, você já sinaliza toda uma decadência. Quer dizer, na hora que você diz para mim, eu não consigo sair de casa sem o meu celular, porque parece que eu estou nu, então isso mostra uma alienação. Isso mostra que você não tem um domínio sobre isso. Agora, é claro que tem o outro aspecto também. Ele passa, em muitos casos, a ser uma ferramenta de trabalho. Ele muda a relação entre as pessoas. Quer dizer, hoje você tem o home office, você não tem mais a secretária que atende a ligação e anota para depois passar para você. Né? Então, é isso que eu falo. Quer dizer, por isso que a gente, no título eu tenho a tecnologia acima do bem e do mal, porque se a gente for enveredar por essa linha, o celular serve também para comunicação, estreitar relacionamento, mas ele também pode alienar. Quer dizer, aí, com esse tipo de discurso, nós estamos colocando a tecnologia acima do bem e do mal. E temos o perigo também de abrir um outro precedente que é, não, ela serve tanto para o mal como para o bem. É questão só de equilibrar para onde faz mais bem e onde faz mais mal. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo esta forma de fazer aonde impera o logístico. Porque o aparato é a última preocupação minha. A bomba atômica é a minha última preocupação. O que me preocupa é que se nós não meditarmos neste modo de saber fazer logístico, nós sempre vamos estar produzindo artefatos que vão nos ameaçar. Se nós não mudarmos esse conceito. Pior que isso, essa tecnologia ela não se reduz só ao aparato, ela se coloca também na forma de educar. Por exemplo? Você pega um aluno em sala de aula e põe no regime disciplinar, onde, olha, você só vai aprender matemática, português e elenca mais uma aí para formar para o mercado de trabalho. O que eu estou fazendo com o potencial dessa criança? Eu estou alijando
todo o potencial, toda a espontaneidade, toda a autenticidade, né? Porque eu pego o potencial dessa criança, eu capturo, transformo, intensifico, armazeno e disponibilizo para o mercado de trabalho. Eu não estou preocupado aqui na formação dela, para que ela seja aquilo que ela tem que ser, para que as suas forças sejam realmente potencializadas no melhor que ela pode ser. No melhor que ela pode ser num teatro, no melhor que ela pode ser como poeta, no melhor que ela pode ser como médico, como jornalista, porque eu já enquadrei ela, né? Eu já coloquei dentro de uma armação. Entende? Eu gosto de citar sempre, você conhece aquela música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, mais um tijolo na parede. Eu sempre coloco esse exemplo porque essa música cai como uma luva que eu estou falando. Quer dizer, você coloca todas as crianças numa linha de produção. Isto é um modo de fazer aonde impera, saber fazer, aonde impera a logística, essa tecnologia. Tá, mas aí eu tenho que te perguntar uma outra coisa, porque esse modus operandi da educação, ele vem de anos atrás em que também havia tanto é que essa música que você está citando é justamente uma contestação ao sistema educacional, e essa música é dos anos 70, né? Isso. E, consequentemente, quer dizer, é claro que nós sempre tivemos a tecnologia e ela está cada vez mais avançada. Agora, o sistema educacional todo não estaria, de alguma maneira, falido, vamos dizer, no que tange a essa formação de seres pensantes e não seres produzidos em escala? Isso, eu adoro falar sobre isso, ainda bem que você está trazendo essa questão. Você falou 1970, eu quero te lembrar que nós estamos nesse processo desde 1610. Não, eu só quis trazer esse gancho por causa da música. Vai tomando, mas realmente a coisa antiga. Vai tomando propriedade. Como eu te falei, quando a palavra surgiu pela primeira vez foi na profusão de escolas politécnicas, tá certo? Agora, existem sistemas educacionais onde privilegiam o contato com a natureza. E que chegam até e falam, olha, não põe celular para esta criança. O importante é ela brincar. Porque no brincar, empinando pipa, descalço numa grama, contato com a areia, com a terra, com os animais, isso você desperta as forças anímicas da criança. Sem dúvida. Né? A criatividade, né? A inovação. Então existem métodos educacionais que privilegiam isto. Ocorre que hoje o destaque maior é justamente, lamentavelmente, para métodos educacionais onde tem tablet, tem o celular, porque se ele não tiver inserido, olha, o que eu vou te falar está num jornal, não sei se eu posso falar, mas eu li agora recentemente, está no Globo, aonde tem uma nota lá dizendo, nós temos um estoque de alunos que não estão devidamente na área digital. Repara, a palavra estoque. Estoque é bom. Que é aquilo que eu estou falando agora. Claro. Eu armazeno. E o que ele está criticando é que, olha, nós armazenamos já, alguns anos atrás, eles não estão devidamente atualizados. Sim. Na hora que eu li essa nota, eu falei, meu Deus. É por isso que a gente está nesse embate, não né? só colocam as crianças no estoque, como também sinalizam, olha, estão desatualizados, ou seja, olha, não vou entrar no mercado de trabalho, pô, que pena. Olha, se você não quer isso para o teu filho, olha, cuidado na escola que você vai elencar para ele, porque se não tiver o tablet, se não tiver o digital, se não tiver puff, que nem empresas de tecnologia têm, ó, está desatualizado. Porque hoje nós estamos falando, eu vou ter que ser breve, que a gente vai ter que entrar no intervalo, porque hoje a gente está falando de celular, tablet, não sei o quê, só que, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz jornalismo na faculdade, você tinha que saber, olha, para você se dar bem na profissão, é legal você entender da máquina XPTO lá, de fotográfica, você precisa saber diagramar, porque também, hoje em dia, tem muito jornalista que sabe diagramar. Eu não estou preocupado com o aspecto humano não, você tem que ter as ferramentas, tem que ter os equipamentos.
que é o que você falou, de repente o estoque aí do mercado está pedindo um cara com máquina fotográfica tal, você tem que saber, quer dizer, não está preocupado com essa discussão mais filosófica e sociológica, mas a gente vai continuar com essa discussão já aqui. José Rubens Salles Toledo, que está trazendo o livro A Tecnologia Acima do Bem e do Mal, está aqui, ó, o livro, e já a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o escritor. Estamos vendo aqui que a discussão é bastante profunda e a sua participação também é muito importante. Conta com a gente aí, segura aí na audiência que a gente já volta, rapidinho. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com a Roda Paulista na TV. Hoje, nesta segunda-feira, estamos tratando aqui do livro. Eu já mostrei aqui
no intervalo, né? Antes do intervalo, A Tecnologia Acima do Bem e do Mal. Está aqui, ó, o livro. Estamos conversando aqui com o José Rubens Salles Toledo, que é o autor do livro e também é mestre em filosofia e professor de tecnologia no Instituto de Tecnologia, Administração e Filosofia, o ITAF, né, José Rubens? Agora, José Rubens, nós falávamos da questão da educação, né? E aí, nós tivemos aí recentemente essa questão do presidente Jair Bolsonaro, que determinou que o Ministério da Educação invista menos em cursos de filosofia e sociologia. Você, como um professor, como um profissional dessas áreas, como é que você viu esse direcionamento do presidente Jair Bolsonaro e também aí dentro já das questões que nós estamos tratando aqui, já que você está falando do livro, também no aspecto filosófico? Bom, começo respondendo a tua pergunta partindo do teu último questionamento antes de sair para o intervalo. Quando você colocou que tinha que mexer com os aparatos e tal para a tua formação jornalística. Mas eu estou certo que na tua formação jornalística pesou bastante o pensamento crítico. Então, com certeza, você deve ter tido uma das ementas de curso a filosofia, ou se não a filosofia propriamente, algum espaço para discutir o pensamento crítico. Sim. E é só a filosofia que tem esse caráter de oferecimento da formação de um pensamento crítico. Então, e agora entrando mais diretamente no que você coloca sobre o Jair Bolsonaro, ele cita, inclusive, nessa mesma interferência, ele fala do Japão, né, que o Japão tinha cortado investimentos na área de sociologia e filosofia nas faculdades. Tóquio não aderiu a isso, Kyoto não aderiu a isso, e agora esse programa que eles instituíram em 2015 foi revisto, está voltando a sociologia e a filosofia a partir dos programas educacionais nas universidades a partir de 2020. Só para lembrando você, Harvard, Cambridge, ou seja, as 10 maiores faculdades, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, a filosofia é primeira, ou seja, os alunos, o primeiro contato que eles têm é justamente com a filosofia. Por quê? Por causa da formação do pensamento crítico. A filosofia, ela é primeira. A filosofia, ela serve a todas as áreas do saber. Sim. Matemática, psicologia, a própria sociologia. Eu não consigo imaginar a área de direito sem a filosofia. Porque eu acho que o direito é, depois da filosofia, que mais se lê, que mais se estuda, que mais se debate. E nesse aspecto, então, o Brasil está andando para trás no aspecto educacional. Eu acho que aí é questão de se perguntar qual é o interesse de você tirar a sociologia e a filosofia das faculdades, das instituições de ensino superior. Essa é a questão. Qual é o interesse? É não gerar seres pensantes? É não gerar seres que tenham capacidade de um debate, de fazer uma crítica? Olha, deixa eu te falar aqui vou aqui falar para os nossos internautas aqui, telespectadores e ouvintes, um trecho do seu livro. Você diz aqui: a tecnologia condiciona o homem como seu funcionário, permitindo-lhe comprazer-se perigosamente e concedendo-lhe o aparente domínio sobre a natureza, em relação à qual tudo pode fazer e modificar, não percebendo devido à sua visão turva e tornando-o escravo da tecnologia. Gostaria que você comentasse esse trecho. Você meio que sintetizou nessa frase o que nós, boa parte do primeiro bloco, nós discutimos. Porque a tecnologia, justamente nesse trecho aí, a gente poderia até rever com mais propriedade, é aquilo que eu coloquei. A tecnologia, ela tem como fundo a armação. E não deveríamos, quando nós chegamos vamos fazer um pensamento crítico sobre a tecnologia, é não olhar pelo aparato, e sim aonde ela repousa. Aonde ela repousa? Ela repousa nessa armação. Aonde está o nosso desafio? Meditarmos a respeito de novas formas de pensarmos este modo de saber fazer. Nos distanciarmos dessa logística.
O que é essa logística? São sistemas, algoritmos que servem à lógica, onde tudo é passível de cálculo, de medição, de normatização, parametrização, configuração. Uhum. Até os relacionamentos, me atrevo a dizer. Ah, com certeza. Mexe Quando também. você se aproxima de alguém, você já vê, bom, como é que eu posso capturar, transformar, intensificar e armazenar ao meu interesse. É uma coisa desprovida da amizade. Aliás, está falando um negócio que eu tenho que falar aqui, é o seguinte, a pessoa já vai sabendo o que ela é, tudo isso. Antigamente você tinha a questão, antigamente assim, que é a forma de falar, né? Mas há alguns anos atrás, não é antigamente, você ia, por exemplo, para um encontro com aquela coisa da curiosidade, né? Como é que a pessoa é, o que ela gosta, você já vai sabendo tudo a respeito dela. Você vai com o cartãozinho de serviço para fazer uma troca, é um network que você Exatamente, tá fazendo. Porque você já sabe exatamente o que ela pensa. Aí eu te pergunto uma coisa, na medida em que a sociedade vai também buscando melhores formas de lidar com a tecnologia, com esse arsenal tecnológico que nós temos hoje, já se pensa, por exemplo, uma regulamentação de riscos das chamadas, vamos chamar de tecnologia nociva para a sociedade? Pode-se pensar numa criação de alguma coisa nesse sentido? Seja lá o que for, eu não vejo uma outra saída que não comece na educação, já na formação básica, né? Porque quando você põe aspectos como a biotecnologia, onde você monta órgãos no laboratório, onde você edita um DNA como se editasse um editor de texto e os transforma, gerando mutações, com a alegação de que isto ajudará a pessoa que tem câncer, Alzheimer, etc e tal, mas encobre todos os riscos que tem por trás desta situação. Então, deixa eu te colocar de outra forma, que também tem a ver com uma das perguntas que você fez no primeiro bloco, né? Se dá para parar essa onda, essa manifestação da tecnologia. Ela não para. Você não tem como conter ela. Você tem que dominá-la. Como você domina? Rindo, sorrindo, de uma forma alegre. É um guerrear onde impera o jogo enquanto brincar, a dança enquanto a leveza. Você entende? Nesse jogo é que você tem que se colocar acima da tecnologia. E ela começa, e isso aqui é um parecer meu, certo. E eu tenho um capítulo que fala exatamente disso, na educação. Tá. Agora, como você está falando dessa questão de jogo, né? E aí nós vamos... Acho que dá para fazer um paralelo, por exemplo, com o poder. O poder é muitas vezes um jogo, né? E a tecnologia está muito próxima do poder, como a gente tem acompanhado aí em campanhas presidenciais, governamentais das mais diversas, enfim. Aí eu te pergunto, no que é que a tecnologia pode modificar esse equilíbrio desse jogo, do poder, da democracia e da política? Então, é o pensamento crítico, né? Você coloca muito bem. Pode ser não. É um jogo. Eu falei da Idade Moderna. Eu poderia falar da pós-modernidade. Quando é que se lança a pós-modernidade? É que quando todos os filósofos imaginavam que essa técnica moderna poderia levar realmente ao homem a alçar um conforto melhor, uma segurança, enfim, todas as mazelas que o cercavam poderiam ser respondidas por uma técnica moderna. No dia 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 15 minutos, mudou tudo isso. Quando se lançou a bomba atômica, soltou, que dizimou uma cidade. Então, naquele exato momento, nasceu uma outra fase para o homem. Então, muitos pensadores verificaram que tudo aquilo que eles alçavam, que esse modo de fazer logístico poderia trazer de benefícios para o homem, agora o ameaçam. Agora não tem nenhuma outra ameaça que nem o próprio homem. Ele gerou um monstro. Por isso que eu abro meu livro com Frankenstein. Prometeu. E fecho com Frankenstein.
cujo subtítulo é o Prometeu. E nesse aspecto a gente pode dizer que então a tecnologia é um mal em si, pelo que você está dizendo, o Sim, Frankenstein isso. e a guerra. Ela carrega e... uma decadência no seu cerne, no cerne da tecnologia, ela carrega uma decadência. Essa armação, como eu falo, ela repousa numa armação. Quer dizer, se nós não refletirmos a respeito, se nós não meditarmos a respeito, e volto, desculpa ser repetitivo, mas se nós não tivermos uma atenção na configuração que nós temos, ou seja, você vê até agora, ato falho meu, na configuração dos regimes educacionais, na forma como nós preparamos as nossas crianças, agora discute-se quais são os benefícios de um tablet para um nenê. A motricidade dele, será que melhora, a fina e a grossa? Quer dizer, isso não deveria estar sendo discutido, já deveria ter mostrado assim, olha, não ajuda, um nenê não pode ter contato com o tablet e com o celular. Não. Agora, vamos trazer uma perspectiva, vamos dizer, já que estamos falando, você falou de olhar crítico, né, da filosofia e tal, como é que os pensadores atuais podem contribuir para se ter uma outra visão sobre a tecnologia, haja vista que você acabou de dizer, que não tem como fugir, ela vai tomando conta dos espaços, a tecnologia vai dominando tudo, mas como contrapor esse momento na história, né? Quer dizer, como fazer com que a tecnologia seja melhor, atenda melhor, vamos dizer, os seres humanos? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque ela me dá a oportunidade de dizer, nós temos que filosofar. Nós temos que ter esse pensamento crítico. E isso tem que entrar nas escolas. Nós temos que debater, nós temos que meditar a respeito dessa situação. Você tem uma solução pronta? Não, não tem uma solução pronta. Somos nós, enquanto homens, que devemos achá-la. Mas como é que nós achamos ela? Justamente fortalecendo este pensamento crítico. Esta insatisfação do nosso jovem, que recentemente, numa entrevista, eu pude falar até com mais vigor, até, um jovem fica preso num quarto, diante de uma tela de computador, onde o mundo se abre para ele, e o provoca o desencantamento desse mundo, ou numa educação primária, onde o que deveria reger é o mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é justo, e você faz uma apresentação de artefatos tecnológicos. Quer dizer, a discussão ela começa justamente provendo nas academias, nas escolas, nos maiores educadores que são os pais. Né? Agora, então, aproveitando também que você está dizendo que fica dentro do quarto, né? E aí a ideia que eu formo na minha cabeça na hora que você fala isso, e eu acredito que muita gente que está acompanhando aqui o programa também deve formar, é de um ser humano ali preso, né? Aí eu te faço duas perguntas. Primeiro, o homem, uma das buscas do homem é a liberdade, né? O homem está sempre em busca, vamos falar do aspecto filosófico, né? O homem está sempre em busca da liberdade, de se desamarrar de governos, da sociedade, de coisas impostas pela sociedade, né? Então eu te pergunto assim, como esse homem consegue se libertar na medida em que a tecnologia... eu estou aqui, por exemplo, vou dar outro pitaco aqui, eu estou aqui, meu celular já caiu várias mensagens aqui me pedindo algumas coisas, tal, quer dizer, demonstrando que liberdade é o que nós temos cada vez menos em decorrência de toda essa tecnologia. E a segunda pergunta é justamente, como é que esse homem pode se tornar mais livre? Aí é uma pergunta difícil. A segunda eu acho que é mais difícil. Você tem encadeado perguntas, não sei quem está colocando aí no teu celular, mas você tem perguntas nobres, que eu diria, né? Perguntas de grande relevância. Para começar, nós teríamos que definir liberdade. E aqui eu tomo Heidegger, que para mim é quase que um mantra. A liberdade é a sua sujeição à necessidade de ser. Eu vou repetir. Liberdade é a sujeição à sua necessidade de ser. Seja aquilo que você é. É aquilo que há pouco eu disse para você.
é libertar os seus potenciais. Porque se você não tiver forma de libertar os seus potenciais, tudo que é suprimido volta-se contra você. Você fica doente, em todos os sentidos. Né? Sim. Então, uma educação que promove você resplandecer, tornar-se um grande buquê, ser um vulcão que vai para todos os lados, essa é uma educação autêntica. Na hora que você coloca este jovem num quarto, que você coloca, que existe um antagônico, Sim. ele está fechado, mas alguns dizem, não, ele está aberto para o mundo porque ele está navegando em lugares que jamais poderiam ser navegados se não tivesse o computador. É um mal. Eu também, recentemente, tive a oportunidade de uma entrevista como essa, lembrar, será que esses casos de suicídio que nós estamos vendo nas escolas agora, esses ataques às escolas, será que não tem um pouco a ver com esses jovens encarcerados em seus quartos, abertos a esse mundo, onde não tem uma orientação? Ele não tem maturidade ainda. Quando se dá uma maturidade plena? Aos 21 anos. E aí você vê todo um rompimento daquele dar à luz, aquela menina que se tornou mulher, mas aquela mulher que, ao tornar-se menina, carrega ainda a menina, aquela autenticidade, entende? Sim. É o florescer da flor. Né? Você coíbe tudo isto. Você suprime, você antecipa, você colhe o verde. Não teve um educador, não teve um formador. Aí vem um outro aspecto. Ah, mas eu moro em apartamento, o que você está sugerindo é para que ele brinque na rua, para que ele faça um social com seus amigos e tal. É que ele está encarcerado numa armação que é um apartamento. Ele não tem como, eu acho que você tinha, um quintal. Com certeza. A própria rua, né? A rua também era um parque ali. A rua. Era um parque de diversões. A rua, onde você jogava bola. A sua mãe, certamente, porque a minha mãe não tinha um celular para saber onde eu estava. Eu saía de manhã, do sábado, e voltava no final da tarde. Ela só berrava lá, a gente aparecia. Pronto, você entendeu? Hoje nós temos isso, percebe? Então, nós estamos tolindo, porque aquele garoto fica num apartamento. E aí ele vai para a escola, ele também fica num lugar cheio de borracha, plástico, com tablet na mão. Você não está suprimindo as suas potencialidades? Com certeza. E a liberdade dele? Então, voltando ao cerne da questão. Você não está permitindo que ele seja o que ele é. Bom, José Rubens Salles Toledo, infelizmente nosso tempo acabou. Essa discussão é para dias, vamos dizer assim. A gente fica aqui dias conversando. Filosofando. Mas infelizmente a gente não pode. Eu só gostaria de te pedir agora, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem aqui com relação a tudo isso que nós conversamos, deixar seus contatos, enfim, o que você achar interessante aí para deixar para os nossos ouvintes e internautas. Eu não imaginava que você fosse me dar essa oportunidade, mas eu quero começar agradecendo por esse momento, agradecer pelas perguntas que você fez, porque elas realmente enalteceram o meu discurso, e realmente convidar as pessoas que às vezes vêm eminentemente a prioridade no engenheiro, no médico, não descarte que se eles chegaram a esse ponto, se nós temos engenheiros, se nós temos médicos, professores para dar aula, é porque eles tiveram uma boa educação, na qual fez parte essa educação a filosofia, a sociologia. Uma USP, por exemplo, foi formada por pensadores, né? Pensadores que vieram da França, então, boa parte deles filósofos, né? Então a gente não pode descartar essa forma de educar onde se privilegia pensadores, críticos, né? A gente não pode deixar de privilegiar. Tá certo. José Rubens, agradeço demais sua participação aqui. Ficam convites aqui para novas entrevistas aqui, quando você lançar outros livros, enfim. E para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores também, uma discussão repleta aí de indagações, de questões aí, para que você que nos acompanhou até agora possa discutir também com seus amigos, com seus familiares. Afinal de contas, até que ponto aí a tecnologia, os aspectos negativos e positivos podem ser colocados na balança por todos.
e verificados, né, para que as famílias possam também fazer essas observações. Tá certo? E te aguardo, então, segunda a sexta, às 18 horas na Rádio Trianon todos os dias. Também na próxima segunda, aqui a partir das 14h15, estaremos novamente aqui com o Radar Paulista na TV. Até lá, um grande abraço a todos e uma excelente semana.